Vamos falar dos Kids Pretos. Sim, esse é o nome, não sei, de uma banda exótica ou de um novo grupo musical, muito pelo contrário. Isso realmente dá um nome a uma situação, assim, inimaginável no momento onde a gente já estava com a guarda baixa, né, David? Pensando que os reflexos ainda daquelas arquiteturas golpistas de 2022 já tinham acabado, ficaram no passado, muito pelo contrário. Isso tudo enquanto os holofotes seguem no Rio de Janeiro com a cúpula da reunião do G20 a todo vapor. Novos personagens foram apresentados na manhã dessa terça-feira ao grande público, sim, conhecidos como os Kid Pretos, sim. Isso porque a Polícia Federal, de acordo com eles, esse grupo teria sido formado por militares de elite que tinham como plano matar o presidente Lula, ceifar a vida do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, após as eleições de 2022. Inclusive, as prisões já aconteceram na manhã dessa terça-feira, está dando o que falar, e ninguém melhor que o nosso David de Tasso, minha dupla David de Tasso, para nos dizer por que só agora. Pois é, né? A operação denominada Contra-Golpe da Polícia Federal parece mais o Mike Tyson agindo aos seus 58 anos, né? Porque o Contra-Golpe está vindo praticamente 2 anos depois. Mas fato é que essa operação está sendo realizada nesta terça-feira, cumprindo mandados de prisão, inclusive são 5 pessoas identificadas presas já, esses mandados de 5 prisões, além também de busca e apreensão, envolvendo militares conhecidos como Kids Pretos. É um grupo de elite do Exército, como se fosse um grupo de elite da Polícia Militar, como se fosse a Rota aqui no estado de São Paulo, se não o BOPE no Rio de Janeiro. Eles são capazes até mesmo de agir em situações conflituosas de guerra. O treinamento desses Kids Pretos é extremamente... onde eles são privados de sono, são privados de alimentação e até mesmo precisam apresentar uma grande estrutura psicológica para agir em situações de conflito. Então, essa operação que está sendo realizada hoje pela Polícia Federal tem como foco até mesmo esses militares que foram... eles arquitetaram um plano de golpe de Estado, segundo as investigações da Polícia Federal. Já vou acionando aqui os membros dessa bancada de altíssima categoria e gabarito, meu trio titular do coração. Já vou acionando a voz da ponderação, Mano Ferreira, pelo amor de Deus. A gente já sabe, vai. O Brasil entrou em transe ali mais ou menos em 2013. No início era por 20 centavos, teve um não vai ter Copa no meio, desaguou no impeachment, perdemos uma década e meio. E ainda assim, acelerando na linha do tempo, a gente vê personagens exóticos, improváveis, querendo ter o seu lugar ao sol, cravar o seu lugar na história, ali com atos pseudo-heróicos. Ali, mas na verdade são, enfim, atos de kamikaze quase. O que isso revela para você? Pois é, revela que o Brasil ainda precisa amadurecer muito no que diz respeito à cultura democrática, especialmente nas nossas Forças Armadas. Ao longo da nossa história, tivemos diversos golpes militares. A proclamação da República foi um golpe militar, tivemos golpe com Vargas, tivemos golpe em 64 e vemos que alguns elementos das Forças Armadas planejaram um golpe de Estado em pleno 2022. Isso não é uma anedota, isso não é um detalhe, não é uma questão menor. É da mais grave importância e a investigação da Polícia Federal precisa ser extremamente minuciosa e conectar todos os pontos para que a gente chegue nos mandantes e nos arquitetos dessa trama golpista. Já há informações de pessoas da alta cúpula do governo Bolsonaro envolvidos nesse tipo de trama. Vale lembrar que o próprio Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente da República, um homem de confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro, que era alguém que, inclusive, chegava a pagar contas pessoais no caixa eletrônico do presidente, tamanha a confiança que ele mantinha no Mauro Cid, é alguém cuja delação e cujos materiais que foram apreendidos no computador dele são parte dos subsídios materiais para a operação de hoje que prende militares de alta patente que estiveram envolvidos nesse plano absurdo e antidemocrático. Marinho, antes de você esse plano macabro aí foi denominado de punhal verde e amarelo.
O pessoal não economiza na criatividade na hora de realmente lançar os seus golpes e contragolpes. É impressionante. David, traz a informação, a gente já segue aqui com Jesse e PP. Não, só trazendo os nomes, né? A fonte passou, são os presos Hélio Ferreira, Rafael Martins, Rodrigo Bezerra e Vladimir Matos, sendo que o Vladimir Matos ele é da Polícia Federal. E também tem o Mário Fernandes, que, segundo as informações aqui, é uma pessoa bem ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso, ele foi o número 2 do Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República, chegou a ser ministro interino em algumas oportunidades ao longo do governo Bolsonaro. Já vou acionando aqui o nosso garantista legalista geral desta República Federativa do Brasil, Felipe Monteiro, meu caro PP, pelo seguinte, eu já estou imaginando o pessoal que é simpático à causa do presidente Bolsonaro, que também ficou ali completamente contrariado com o resultado das eleições de 2022, dizendo, é o famoso fumou, mas não tragou. Podem ter arquitetado, mas não colocaram em prática. Ficou no campo da hipótese. Isso se sustenta? Marinho, essa é uma questão interessante para a gente discutir aqui no programa, né? Mas queria colocar um ponto anterior que o Mano colocou aqui, que eu acho importante destacar. Por favor. A nossa democracia ela realmente é muito nova, mas, felizmente, as forças institucionais conseguiram acabar com qualquer tentativa de golpe, né? Não teve golpe porque, primeiro, que o Exército e a Marinha, o Exército e a Aeronáutica foram contra, ou seja, não há golpista em todas as Forças Armadas. Né? É bom lembrar, somente o comando da Marinha naquele momento foi a favor do suposto golpe, não é? E graças também à revelação que a Polícia Federal tem feito a cada tempo essas investigações que estão sendo realizadas. E tem um ponto que o David colocou aqui, que eu queria só destacar, né, a questão temporal. Né? 2 anos, né, se passaram desde quando houve a primeira possível tentativa de golpe. Né? Mas isso é bom, porque mostra que o tempo da investigação tem que ser feito de forma cuidadosa. Né? Eu ia ficar alarmado, ia ficar impressionado se fosse o contrário. Se em 2 dias, em 3 semanas, já tivessem qualquer tipo de conclusão em relação ao golpe ou não golpe de Estado. Agora, o que essa Mas quando história... você tem uma ameaça iminente de um possível plano para matar, porque segundo as investigações da Polícia Federal, para matar o presidente Lula, Alckmin, o vice, e Alexandre de Moraes, aí você vem 2 anos depois trazer à tona isso? E não era para, pelo que tudo indica, de acordo com os materiais que foram apreendidos ali nos aparelhos ali que foram retidos junto ao general de brigada Mário Fernandes, confere, acho que esse é o nome, sim, que dariam a entender que a técnica para executá-lo seria por envenenamento e não um sniper à distância, entendeu? Que tem um contorno ainda mais ali de burlar a confiança das instituições, né? Exatamente. Então, eu não vejo nenhum problema nisso. Pelo contrário, eu acho que isso mostra que a investigação está sendo feita de forma cuidadosa. Né? Golpe de Estado, eu digo para você que talvez seja o crime mais grave, né, que tem na nossa Constituição e no nosso Código Penal. Né? Porque você muda a estrutura de poder, você viola a democracia, que é o poder do povo, pelo povo. Né? Então, ou seja, para você falar que uma pessoa cometeu um golpe de Estado, tem que exaurir toda a investigação. Né? E 2 anos, na minha opinião, não é muito tempo para um crime dessa monta, não. Né? Documentos começam a surgir agora, documentos começam a surgir de acordo com outras investigações, que levam a outras investigações, levam a outras pessoas a outros documentos. Então, eu sinto que a complexidade dessa situação, né, 2 anos não é nada. Né? Ainda bem que se pensou, se fez a investigação necessária. E aí, Maria, respondendo a tua pergunta, né, de fato, se tudo isso se consumar, a gente concluir que houve realmente esse planejamento, na minha opinião, a maior dificuldade vai ser fazer a ligação desse plano todo com as pessoas da cúpula do poder do governo anterior. Né? Não é simples falar que o Bolsonaro sabia e o Bolsonaro tinha certeza das etapas desse plano para matar o Lula e o Alckmin. Não dá para saber disso. Mas uma coisa a gente precisa também separar muito bem. Um aspecto é a responsabilização jurídica e criminal, que aí eu posso concordar com o PP, é preciso ter cada elemento conectando uma coisa com a outra. Agora, do ponto de vista de responsabilidade política, é batom na cueca. A gente está falando de alguém que manteve no seu ministério, na alta cúpula do seu governo, golpistas. Isso é absolutamente inaceitável. Vale dizer que o general mantinha o cargo no gabinete até hoje do general Pazuello.
que virou parlamentar. Agora, Só uma questão aqui, ele manteve o cargo por um ano. Ele foi demitido, ele saiu em março. Então, Mário Fernandes o mandato está corretíssimo. Março, até março, por um ano, mesmo diante dos processos, ele, de fato, Pazuello, teve como assessor o Mário Fernandes, que hoje foi preso, que também faz parte do Kids Preto e que está, de fato, aí sendo apontado como envolvido nesse plano de assassinato ao presidente da República eleito, ao vice-presidente eleito e ao, então, presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Agora, eu acho que aqui o que a gente tem que avaliar é o tipo de democracia que a gente quer construir. No Brasil, cada vez mais, a gente está vendo um ódio muito grande ao outro lado político. E quando esse outro lado político, esse ódio, ele se materializa em violência, planos de assassinato, nós não estamos falando de uma democracia, nós estamos falando de uma barbárie. Isso não representa a direita. Eu acho que aqui também não vale a gente pegar esse caso em específico e colocar todos os eleitores que possivelmente apoiaram Jair Bolsonaro como pessoas que apoiam esse tipo de iniciativa, porque isso não é verdade. Então não é pela falha pela maçã podre. A gente fala muitas vezes como tem maçã podre em cada categoria, também tem maçã podre em todo o espectro político. Não é só na direita, não é só na esquerda, é em tudo, gente. Tem maçã podre. E eventos como esse, a gente precisa separar o joio do trigo. Então, que a gente faça, que o governo faça as investigações e que, se isso for verdade mesmo, que essas pessoas sejam duramente punidas. E venho dizendo aqui, gente, porque uma analogia que eu costumo fazer é que o Brasil de hoje em dia, que parece que está passando por uma espécie de divórcio nacional, parece que a gente vive num pátio de uma prisão onde tem duas gangues rivais e quem ousar sequer considerar o outro lado vai ter a cabeça ceifada. Então, esse é o momento que a gente vive. A gente tem que se compenetrar disso e lidar para entender como que dá para reverter minimamente. Ia propor esse tipo de discussão, mas agora eu já vou trazendo aqui, porque é o tio França, o kamikaze com os seus foguetes, são agora militares ali no centro nervoso do poder em Brasília, com a ajuda de um policial federal fazendo essa trama, enfim, diabólica e querendo pagar de pseudo-herói de filme de ação B, de quinta categoria. Que seria, ninguém aqui, não há nada pior para a imagem do nosso país do que ver um presidente da República indo em cana. É um retrocesso e tanto. Ninguém está fazendo torcida por isso, muito pelo contrário. Mas e a punibilidade? E a responsabilização? Como é que fica, Pepe? Marinho, uma coisa que eu queria deixar claro aqui, o caso do tio França é o típico caso de uma pessoa comum, né, do povo. Sim. Né, que foi envenenado por várias notícias falsas, tendenciosas, narrativas completamente erradas sobre tudo, e virou uma pessoa completamente fora da realidade. Né? Tanto é que é uma pessoa comum, ele era um chaveiro. Ele era um chaveiro. E que tinha falido nas enchentes. Então, né? O chaveiro tinha falido nas enchentes. Né? Ou seja, não tem no Brasil aquele grupo de terroristas contra o Estado formando-se, que vai fazer atentado contra o governo. Isso a gente não vê mais. Que vê pessoas comuns, infelizmente, que são envenenadas por notícias falsas e narrativas errôneas. Né? Então, é isso que nós temos que evitar. E para evitar esse tipo de coisa, na minha opinião, nós temos que discutir, sim, a questão das fake news. Fake news mata. A verdade é essa, fake news mata. Matou o tio França aí, matou a menina do Choquei, né? Que se suicidou por conta de vinculação de notícia falsa. Então, nós temos que ter posturas contra esse tipo de situação que envenenam os indivíduos e, por consequência, envenenam a sociedade. Eu acho que é mais do que a fake news, né? Porque vamos ver esse caso do tio França. Se tratava de um sujeito que havia se divorciado. Eu acho que qualquer um que já viveu algum divórcio perto sabe que, muitas vezes, isso representa uma tragédia pessoal. Para completar, no contexto do divórcio, teve as enchentes que acabaram falindo a pequena empresa dele, que era um chaveiro. Então, são dois dramas pessoais absurdos. Diante do vazio, ele acabou encontrando guarida nesses grupos radicalizados. E aí, ocupou o vazio da própria vida com a política da forma mais doentia e fanatizada. Então, mais do que a fake news, a gente está falando aí de como o fanatismo acaba, muitas vezes, sendo, para pessoas que estão com a vida desestruturada e em profundo sofrimento, sendo um lugar quase de refúgio. Então, a gente precisa pensar que sociedade é essa, que clima político é esse, que a gente não é capaz de acolher pessoas que estão em sofrimento em vias saudáveis, que a pessoa acaba tendo que recorrer a grupos fanáticos para se sentir pertencente mas eu acho que a algo. questão anterior, mano, a vida por si só é sofrimento.
A vida não é felicidade, não é mar de rosas. Todo mundo sofre. Viver é um fardo. Sim. Né? Então, Agora, então, colocar que a questão do cara é porque ele perdeu o emprego, se separou e ficou violento, na minha opinião, não é por aí. Eu quero acionar já aqui a nossa Jess Peixoto para me ajudar a entender por que só agora. Pelo andar da carruagem, pelo encaminhamento das investigações, os personagens que foram revelados ao longo de todo esse período. A sua suspeita, a sua análise, por que só agora? Tem duas teses aqui que as pessoas vão tocar, né? Uma é o momento político, a própria lógica do atentado que aconteceu na última semana, como isso ajuda em um certo grau, dissuadir ali o projeto que estava sendo aventado da anistia. Então tem isso, as operações muitas vezes elas têm esse momento de acontecer, nós vimos isso e foi uma crítica que a esquerda fez na Operação Lava Jato, então o momento de se colocar alguma coisa está intimamente ligado ao clima político, pode ser isso, mas agora eu acho que o PP também coloca um ponto interessante, que é importante que se faça devida investigação. E muitas vezes essa investigação vai demorar um certo tempo. Vai demorar um certo tempo para ter um nível de profundidade maior em relação aos fatos. Isso é muito importante. E aqui já tem uma informação do G1, é uma apuração do G1, que é sobre como uma dessas reuniões teria sido organizada na casa do Braga Neto, que foi o candidato à vice-presidência do Bolsonaro em 2022. Então, nós vemos contornos que são muito sensíveis em termos da República, que são muito sensíveis em termos do que a gente está discutindo aqui em termos de democracia. Então, com certeza, eles tiveram determinadas ressalvas também por conta disso. Mas aqui, uma questão que eu acho fundamental nesse debate do tio França, esse debate agora da questão desse plano, no debate do Brasil hoje, é a violência política. A violência política virou regra. No Brasil, ninguém suporta mais a discordância. E, meus queridos, não existe democracia sem discordância, sem dissenso, sem aceitar que o outro lado está ali, que o outro lado está discutindo. Ontem eu elogiei aqui o discurso do presidente da República, Lula. Muita gente, não, você virou petista, não sei o que. Gente, eu não estou nem aí. Se eu acho que é bom, eu vou elogiar independente do lado, porque como analista, como uma pessoa racional, o meu papel é, de fato, valorizar a verdade. E, às vezes, o lado que eu discordo vai acertar em alguma coisa. Eu não vou ficar criticando só por criticar. Tá faltando ouvir no Brasil. Tá faltando a gente, de fato, ter respeito pelo outro. Muita gente pegando o caso desse tio França e falando, bobão, criticando e até mesmo desumanizando. É uma pessoa que morreu, gente. Uma pessoa que morreu. Não dá pra a gente viver... E teve reflexos, né? A ex-esposa se queimando, um acidente, colocando fogo no próprio corpo. Isso é uma desumanização na política que está presente dos dois lados. E a esquerda faz muito isso. Fica chamando todo mundo de fascista. A esquerda, desumanizando as pessoas, tratando como idiota, como infantil. Tá vendo um discurso até que tá concordando com você. Agora a culpa é da esquerda. Não tô falando que a culpa é da esquerda. Eu acho que é os dois lados. Os dois lados tensionam, não é esquerda e direita. Os dois lados tensionam. Pepe. Eu acho que os dois lados tensionam, mas o que eu tô falando é que em curso, no caso do tio França, existe uma imbecilização e uma desumanização que a gente tá vendo. E que também é ruim pra nossa democracia. Os dois lados tensionam, os dois lados têm que aprender a conviver com a discordância. Mas, sinceramente, eu acho que a partir do momento em que as pessoas viram esse cara e ficavam, malucão... Existe uma prestar ajuda, existe um suporte que muitas vezes é ignorado. A gente pega uma pessoa que a gente discorda e exclui ela da nossa vida. E aí essa pessoa, ela vai se perdendo cada vez mais. Então eu acho que isso é um processo que a gente está vendo em muitas famílias. E quanto mais você marginaliza alguém, mais ele vai se radicalizando, né? Então, a ideia de que a sociedade não tem espaço para alguém como era o tio França, diante de um sofrimento dele, aí ele vai se radicalizando. E a fake news acaba entrando como algo que alimenta esse processo que é mais amplo do que a fake news em si. Tem até estudos que já mostram que, geralmente, a fake news não modifica a opinião da pessoa. Ela é compartilhada por quem já previamente tendia a concordar com aquilo, ou seja, ela atua no chamado viés de confirmação. A pessoa que deseja acreditar naquilo vê a fake news e sai espalhando. Ou seja, é preciso lidar com esse aspecto de como a sociedade lida com a pluralidade, com a diversidade e com o outro que está no momento de maior fragilidade. Agora, não espanta nem um pouco que nós vemos tio Franças aí surgindo cada vez mais no nosso tecido social, querendo cravar o lugar deles na história da forma mais alucinada e autodestrutiva possível. Até porque, na medida que a gente vê o Brasil se tornando esse grande faroeste de autoritários, cada poder tentando roubar a atribuição um do outro,
dando assim um show, uma esculhambação generalizada de omissão, de letargia, poucas respostas concretas para resolver os temas mais urgentes da sociedade, que está sentindo isso ali, seja no trânsito, na ida ao supermercado, nos aluguéis e nos boletos que vão ali inundando eles dia após dia. Claro que essa massa humilhada vai ter uma reação ali, enfim, extremada diante dessa omissão toda, desse show todo. Eu costumo dizer o seguinte, assino muito na sua linha, que eu acho que você está sendo absolutamente certeiro aqui. Você, do outro lado, meu amigo e minha amiga, você pode até odiar, reprovar tudo que representa e advoga Jair Bolsonaro, você pode repreender e ter total reprovação pelo que representa o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas você não pode em sã consciência, odiar todos os quase 60 milhões de eleitores que votaram nos respectivos candidatos e tudo que eles representam. Isso aí é a receita do suicídio nacional que a gente está vendo dia após dia, não é isso? Não, e perfeito. E você sabe o que é mais irônico, André? E aí uma experiência de trabalhar em Brasília dentro do Congresso Nacional. Sabe o que é mais irônico? Na hora do cafezinho, na hora que a câmera desliga, eles se apertam, eles conversam. Quantas vezes eu não vi o Boulos, que critica, fala bastante sobre o bolsonarismo, conversando lá com nomes do bolsonarismo forte? Quantas vezes rindo, tomando aquele cafezinho? Então essa é a realidade. Quantas vezes eu não vi deputados combinando de brigar na tribuna, batendo na costinha e falando assim, eu vou te bater lá, mas depois a gente conversa. Isso é um teatro. Então não deixe a sua vida ser dominada por esse teatro. Nós já estaremos aqui acionando diretamente o nosso link para receber as últimas atualizações diretamente da cúpula do G20. Não sem antes, senão ele não vai me liberar. O nosso PP, rapidamente aqui. Quer comentar? Não, vou ter que... Quer falar? Não, vou ter que, lamentavelmente. Rapidamente está falado, então. Eu vou segurar contigo. Já, Pepe, eu já vou contigo, prometo. A palavra é tua na sequência. Antes de trazermos aqui todas as principais imagens produzidas aí pelo encontro dos diferentes dignitários, chefes de Estado, realmente é um terreno fértil para o pessoal fazer todo tipo de leitura das diferentes relações, do que pode estar ali por debaixo dos panos. Já traremos isso tudo aqui, principalmente focado em El Peluca Milei, Javier Milei, presidente argentino. Eu já vou acionando aqui a minha dupla David de Tarso. Tem mais informações, pelo visto, desse plano, desse projeto de quartelada aí entre 3 militares, um policial federal, o tal plano Punhal Verde e Amarelo, que foi frustrado. Teve gente já batendo em cana mais cedo, a operação da Polícia Federal. E detalhes aí pesadíssimos estão sendo revelados. Tem algum para trazer para a gente? Exatamente. Inclusive, mandados de busca e apreensão estão sendo feitos e, de acordo com as investigações, os documentos apreendidos, a Polícia Federal está fazendo associações com o ex-presidente Jair Bolsonaro de que ele teria preparado o documento para todo esse golpe de Estado. Mas essas informações a gente ainda está apurando, de forma preliminar. Mas a gente trouxe também a informação sobre o grupo de elite do Exército, né, os Kids Negros. Eles, Kids pretos. É isso. Pretos, eles foram os responsáveis também em articular, junto com as pessoas que promoveram as invasões no dia 8 de janeiro, de que forma que eles deveriam agir, até mesmo com o uso de gradil, como escada, como também minimizar os impactos das bombas de efeito moral e a contenção que era feita pelas forças de segurança. Eles também teriam arquitetado o plano para conseguir realizar essa invasão. Isso tudo a gente está apurando, mas segundo as investigações constam esses documentos, esses instrumentos que estão sendo analisados. Mas volto a enfatizar, 2 anos depois de que tudo ocorreu. Realmente, olha só, presunção de inocência, sempre. Devido processo legal, idealmente, está em falta nesse país. Também aqui todo tipo de ampla defesa e contraditória, esse direito sagrado aí que tem que ser resguardado para todo mundo. Mas pelo andar da carruagem, pelas informações que vão surgindo, essa história ainda vai feder e muito. Não é isso, Pepe? Sua expectativa? A minha expectativa é que realmente deve haver uma tensão ainda maior, né? O que eu fico chateado com essa situação toda, Marinho, é que a gente estava vendo em 2022, 2023, um tensionamento muito grande institucional entre o STF e o Legislativo. A gente estava, algumas semanas atrás, vendo o distensionamento. Teoricamente, o STF estava planejando, de certa forma, terminar com os inquéritos que estão sob a alçada do Alexandre de Moraes. E agora, na minha opinião, vai se agravar ainda mais e vai voltar ao momento de tensionamento, infelizmente, né? Alexandre de Moraes, que é o ministro responsável por conduzir esse inquérito, com certeza vai se fortalecer ainda mais, né? Com certeza vai fazer atos
completamente duros em relação a esse assunto, criando qualquer tipo de inimizade. Aí tem um ponto que o Mano coloca que eu acho muito legal, né? A melhor coisa para resolver qualquer tipo de conflito dessa monta é a transparência. Então eu espero realmente que o Alexandre de Moraes abra toda essa investigação para a gente da imprensa, né, e para o pessoal que estuda direito e o povo em geral tenha acesso a esses documentos e consiga, né, formar a sua própria opinião. É isso, né? A gente sempre diz, o melhor desinfetante é a luz do sol. No caso, claro, a transparência, a gente entender exatamente o que estava rolando. Não sem antes aqui partir para a jogada fácil, que é sair apontando o dedo e já crucificar certas pessoas, sem antes que a gente tenha total compreensão dos fatos envolvidos e como os fatos, de fato, transcorreram, né? Mano, sua expectativa? Olha, a minha expectativa é que a Polícia Federal conclua esse inquérito com a análise minuciosa e a investigação rigorosa para apontar todos os envolvidos numa trama golpista. É inaceitável que tenhamos qualquer agente político ou agente de Estado tramando, conspirando para subverter a ordem legal e aplicar um golpe para se manter no poder. Isso é absolutamente intolerável. E o Estado democrático de direito, a democracia liberal, precisa punir exemplarmente aqueles que tenham se engajado numa trama golpista. É preciso apurar e levar até as últimas consequências. Não dá para tratar como se, não, os planos não chegaram até o final, então vamos fingir que não tem nada demais. Não, tem sim. E precisamos responsabilizar aqueles que participaram disso. E esse é o ponto principal que eu quero propor discussão aqui. Eu sei que não tem resposta fácil, não quero colocar vocês aqui numa encalacrada, muito pelo contrário, mas é realmente propor a discussão. Porque eu tenho certeza que a reação, assim, instintiva, automática da maioria dos simpatizantes do ex-presidente Bolsonaro e que ficaram pé da vida com o retorno do presidente Lula ao poder, vão dizer mais ou menos aquela lógica, né, dos famosos assaltantes ao banco. Eles até planejaram, mas por alguma razão não levaram a cabo, não executaram o plano em si. Afinal de contas, o crime entra onde aqui, PP, Jess, mano? Eu quero aqui que todo mundo coloque o chapéu aqui de juristas de ocasião para a gente tentar entender qual é o limiar, qual é a linha de corte. Marinho, a questão não é simples, não, né? Porque, assim, todo crime começa na execução do crime, né? Aí vem a pergunta, quando começa o crime de violação do Estado de Direito, de golpe de Estado? Quando começa a execução, né? Claro que a conjecturação, pensar em cometer crime de golpe de Estado, né, não é crime. Mas você fazer documentos preparatórios e dar o passo seguinte, né, começa... Um parênteses, já é absurdo do ponto de vista político. Do ponto de vista político, deveria ser intolerável para qualquer eleitor. A conjecturação, tô falando assim, para mim. A conjecturação. Não, a conjecturação, falando assim, eu pensando, não manifestei o meu pensamento. Eu estou pensando, estou conjecturando. Não dá para você falar que eu estou cometendo crime. Né? Eu converso com você, mano, e aí, vamos fazer golpe de Estado? Isso é o quê? Isso é a conjecturação. Agora, quando você começa a fazer os planos concretos, né, as etapas concretas, né, elaborar documento, minuta de golpe, fazer reunião com o comando das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, isso é o quê? Conjecturação ou é execução? Tem pessoas que defendem que isso é conjecturação, tem pessoas que falam que isso é execução. Na minha opinião, é execução. É claro que é execução, na minha visão. Jess Peixoto, é execução ou é só conjecturação? Para ser bem sincero, eu tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que as duas teses... Uma bola quadrada no teu pé agora. As duas teses são possíveis. Tendo a achar que está mais próximo de uma execução, sim. Porque a partir do momento em que se aventa ali uma possibilidade, e eu acho que esse caso vai até além, né? Ou seja, se desenha esse grupo aí, Kids Preto, esses nomes, eles desenham um plano de assassinato, um plano de envenenamento, me parece que eles só estão esperando a chance de tornar aquilo possível. Então, já está em parte de execução. Então, na analogia, com o caso do banco, é como se eu planejasse tudo para assaltar um banco e fosse preso antes de assaltar. Eu teria já iniciado a execução daquele plano. Eu digo, mas quando a gente fala que é preciso investir em inteligência policial para punir o criminoso antes que o fim do crime seja cometido, o que a gente está falando é tem que parar a pessoa no
no meio da execução, né? Ou seja, é não esperar o assassino apertar o gatilho. Mas se o cara tá com a arma na mão na cena do crime, tem que ser abatido. Mas o argumento... É esse o ponto que eu acho que a gente deve observar. Vamos lá, David. 2 anos depois, gente, a gente tá falando. Então, assim, cadê a cena do aproveitando esse gancho do tio França, que aconteceu na semana passada, aí vem uma investigação falando sobre minuta de golpe, e a esquerda explorando isso também, de que são subprodutos do 8 de janeiro... Lembre-se das palavras eternas de Dr. Ulisses Guimarães. Não há coincidências na política. Jess. É porque nessa discussão eu acho que tem também uma questão que o crime ele é individualizado. Ele não pode ser um crime coletivo ali. Todo mundo estava naquele momento da execução. Vai ter pessoas que só ficaram na conjuntura, só ficaram no ideal e que não participaram da execução. E vão ter pessoas que estão na parte da execução. O que não pode acontecer? Não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, fazer essas penas, essa lógica de punitividade quase ser generalizada. Então a gente precisa da individualização do que foi feito, de como foi feito, da individualização do olhar jurídico. É que o PP me corrija se eu estiver errado. Mas isso é uma coisa necessária quando a gente está olhando para o devido processo legal, ainda mais numa democracia. Não dá para se colocar todo mundo no mesmo fato e falar: participou dessa reunião? Então é um crime. Foi mencionado numa ata? Então é um crime. Então, assim, eu acho que também cabe aqui a individualização das penas, dos aparatos, do que está acontecendo, e eu acho que isso é fundamental. Agora, uma coisa me preocupa, tem uma frase atribuída ao Jefferson, que é que o preço da liberdade é eterna vigilância. E eu acho que o preço da liberdade aqui, também a gente está ciente de que, mais uma vez, o fato de um plano ter sido feito para assassinato deve ser rechaçado. Toda violência política é errada. E é fundamental fazer isso, mas não dá para generalizar como se todo um grupo político quisesse assassinar o presidente Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, porque isso não é real. Isso não é o fato em si. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a generalização. Essas maçãs podres precisam apodrecer na cadeia. Mas não pode falar que todo mundo que está nesse outro espectro político é isso. Meus amigos, o Brasil é um pesadelo repetitivo, muitas vezes. E a questão também a gente ouve tanto, né? O Brasil cansa. E a questão também é apresentar os documentos de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria preparado essa minuta, até mesmo redigido e editado. Segundo as investigações, consta isso. E ele teria se encontrado com o comandante do Exército, o Esteban Caos Teófilo, no dia 9 de dezembro de 2022. E aí são já coisas bem importantes. Essas informações, que fique claro aqui, estão todas inclusas ali no bojo da própria, enfim, do documento divulgado pela Polícia Federal. Não, a Polícia Federal está sendo muito escassa. A gente está em busca, sim, das fontes, né? E a fonte disse que tem mas esses detalhes que você acabou de narrar estão citados aonde exatamente? Qual peça? Na investigação. Na investigação. Isso, por meio de fonte que a gente, né, tem algumas que a gente não revela. Mas um ponto importantíssimo, que aí não está uma coisa genérica. Está dizendo dia, hora, local, pessoas envolvidas, o que foi feito. Ou seja, os 2 anos que se passaram, né, mostra, né, que tivemos um trabalho da Polícia Federal de separar o joio do trigo, de fazer essa individualização das condutas. Claro, não podemos cravar que todos os casos tiveram esse trabalho devido, mas o tempo que se passou, né, o que nos leva a presumir, com esses detalhes que começam a surgir, de que foi exatamente isso que fez a Polícia Federal. E isso é importantíssimo, que a gente possa, sabendo exatamente o papel de cada indivíduo nessa trama, punir cada uma dessas maçãs podres, como apontou a Jess. Essa galera toda, né, Pepe, precisa parar de ver tudo através de uma ótica de mocinhos e bandidos e uma guerra ali, uma cruzada santa, uma cruzada santa ali do bem contra o mal, que acaba levando a situações como essa. E aí não tem mocinho mesmo nessa história, né? Você olha o próprio Supremo Tribunal Federal revertendo a prisão após segunda instância e o trânsito em julgado em segunda instância, a relativização da lei da ficha limpa, pavimentando o retorno e a reabilitação do presidente Lula, foi beneficiado por isso. O próprio presidente Bolsonaro transformando o combate à corrupção, que foi um pilar que o levou ao Planalto, em combate à corrupção, ali para preservar o longo rabo preso da família. Enfim, e fora os inquéritos do fim do mundo intermináveis, prisões arbitrárias do Supremo, ou seja, não tem mocinho nessa história.
E eu queria ver se você também vê dessa maneira, Pepe. E como olhar para frente, né? Olhar para frente. Eu acho que a pior coisa é aquela pessoa que é enviesada quando analisa uma situação dessa, né? Uma situação dessa, de tentativa de golpe de Estado, ou então de indícios de golpe de Estado, tem que ser rechaçado por todo mundo. O pessoal da direita, o pessoal da esquerda, o pessoal do centro. Qualquer cidadão brasileiro, quando vê uma situação dessa, tem que ficar alarmado, tem que ficar triste, né? Porque mostra realmente que a democracia, que é um valor universal, que a gente lutou tanto para ter, né, está em xeque, e teve em xeque em 2022. Já 2 anos atrás, tiveram pessoas... Eu nem vou falar o tamanho da arquitetura disso, sim, mas tiveram pessoas que realmente, efetivamente, pensaram em dar um golpe de Estado, né? Se o presidente Bolsonaro estava dentro ou não, se o ministro Bolsonaro estava dentro ou não, vou nem entrar nesse mérito, mas o fato é que existe um grupo de pessoas claramente dispostas a dar o golpe de Estado. Então, eu fico triste quando eu vejo umas pessoas que olham uma notícia dessa, né, e falam, nossa, é impossível, não aconteceu isso, né? Aquele cego ideológico, né, que não consegue identificar esse problema e não consegue ter uma postura crítica em relação a essa questão, né? Então, infelizmente, né, nós temos que parar com isso. Nós temos que defender a democracia, direita e esquerda. Todo mundo tem que defender a democracia. Esse é um valor necessário para o povo brasileiro. Não podemos aceitar esse tipo de expediente no Brasil. E muita gente aí dizendo, clamando, né? Pessoal pedindo a plenos pulmões por liberdade de expressão, muitas vezes para compensar a liberdade de pensamento que elas evitam praticar. Jess Peixoto. Não, acho que um detalhe aqui que passa nessa discussão toda é a questão do sigilo nas investigações e como nós vamos ter acesso agora aos meandros. Como eu mencionei mais cedo, segundo o G1, que apurou com uma fonte, foi uma reunião na casa do Braga Neto. Como o David bem trouxe, segundo uma informação ali, teria um envolvimento ali do presidente Bolsonaro. Tudo isso é nebuloso. E por que eu falo que isso é nebuloso? Porque as investigações, elas precisam também de ter mais transparência. Quando isso vem à tona, isso vem a público, caberia também publicizar mais as informações que são trabalhadas e são repassadas para determinados veículos de imprensa. Porque senão a gente fica numa situação de insegurança e numa situação onde muita gente escuta e fala isso é um veículo que está dizendo, isso é não sei o que lá, isso não é fato. Mas quando você tem a prova, quando você tem o documento, quando você tem a investigação aberta e transparente, com os nomes, com latente, claro, não colocando em risco a investigação que já avançou, tanto que essas informações estão sendo divulgadas. Isso é fundamental, para que a gente quebre esse disse-me-disse, para que a gente tenha mais ciência dos fatos, principalmente quando eles ameaçam ou ameaçaram, em tese, a nossa democracia. Então, assim, acho que isso é fundamental. Mas tem uma questão também, Jéssica, que é importante destacar, né, que a regra do inquérito... Jogo rápido que a gente precisa a regra do inquérito policial é o sigilo, né? Até porque a gente não sabe, de certa forma, qual que é o passo da estratégia de investigação. Sim, né? Então, quando você abre 100% da situação, o que você faz é que você faz com que as pessoas que estão sendo investigadas consigam fugir da investigação, de certa forma. Criar artifícios para não serem investigadas. Mas concordo com você que eu duvido que todo o âmbito do inquérito policial seja sigiloso e não pudesse ser mostrado para público uma parte dele. Até porque alguns desses nomes, a realidade, tá? Eles escolhem um trecho e passam para um grupo. E aí, isso vira toda essa expansão que a gente está vendo aí de informação. Então, este é o ponto que eu estou criticando. O meu ponto é, tem muitas vezes... Isso foi muito criticado na Lava Jato. E isso foi muito criticado na Lava Jato e virou a prática vigente hoje. Então, se está sendo a prática vigente dos críticos anteriores, a gente está vivendo num mar de hipocrisia em relação às informações. Precisa de mais transparência, sim. Todo o consórcio político e jurídico responsável por passar uma borracha e tacar, assim, numa nota de rodapé da história, tudo que foi revelado pela Lava Jato, agora talvez estejam indo adiante com seus métodos e as suas decisões, usando assim, a mesma prática que eles diziam condenar. Né, em tese, usando de lavajatismos para combater os ditos lavajatismos. Né? É uma loucura toda, eu entendo você que aí pode estar, enfim, desnorteado, a sua angústia é a nossa, mas a gente precisa realmente talvez de tédio, monotonia, paz, transição pacífica de poder e, enfim, voltar a fazer o básico bem feito aqui nesse país. Aqui minha dupla David Tassi também com novas atualizações, temos? Agora é o documento oficial, né? A gente teve acesso, inclusive passei aqui para os amigos de bancada para que me ajudassem a ler, porque são várias páginas, mas até agora esse documento da Procuradoria-Geral da República, essa representação,
mostra que existem elementos que comprovam que as pessoas que estavam tramando o golpe, até mesmo por antenas de celular, elas estavam juntas a documentos de locação de veículos, inclusive troca de mensagens, e isso que é o mais importante, e áudios que determinam, então, de que esse golpe realmente estava sendo tramado, inclusive com o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, onde alguns dos investigados estavam nas proximidades para que, caso fosse dada a ordem, para que ele fosse preso nesse golpe antidemocrático, de acordo com o que a gente está apurando. Então, agora, a Polícia Federal também podia liberar para a gente, né, para o setor da imprensa, realmente esses áudios, essas trocas de mensagens, porque precisa realmente haver um instrumento legal para que a gente consiga mostrar com todas as evidências de que eles realmente estavam tramando. Porque estarem juntos não é um ato probatório. Agora, os áudios e as trocas de mensagens, aí realmente demonstra o que eles estavam conversando. Né? Uma das mensagens, por exemplo, fala que o Vladimir Matos Soares, que é um agente da Polícia Federal, teria dito que já tinha todo o equipamento pronto para realizar a operação, estava esperando a canetada sair para que a equipe dele, com equipamento já mobilizado, segundo a mensagem, pudesse entrar em ação. Ou seja, isso não é apenas ato preparatório, isso é ato executório. Né? Se ele já mobilizou o efetivo, mobilizou armamento para entrar em campo, caso haja a canetada, isso tudo é sinal de que já houve atos concretos, né, para a execução de um suposto golpe, como tem sido investigado pela Polícia Federal. Mas a questão, mano, não é tão simples assim, esse é o problema. Né? Porque, por exemplo, a gente sabe que esse tipo de expediente, a execução de um golpe de Estado, ela só acontece se tiver um comando forte que consiga sustentar o golpe de Estado. E atrás do comando forte tem que ter o autor intelectual. Né? Ou seja, se tiver somente essas pessoas conjecturando, né, e executando, mais que conjecturar, executando, né, a possibilidade de golpe de Estado, né, é mero uma milícia do Exército. Sim. Que não tem o condão de fazer efetivamente o golpe de Estado. Então, são questões complexas. Então, só vai ter realmente o crime de golpe de Estado se provar que o comando estava planejando junto e provar que atrás do comando tinha uma pessoa com poder intelectual para fazer com que o golpe de fato acontecesse. Agora, uma questão que eu fico impressionado, Marinho, sendo bem breve aqui, é a transversalidade institucional. Né? Tem pessoas da Polícia Militar presa, tem pessoas do Exército presa, tem pessoas da Polícia Federal presa. Ou seja, envolve várias instituições da República. E é claro que o tal contrato social e a confiança nas instituições vai deteriorando na medida que a gente vê que casos isolados vão se tornando casos recorrentes. Né? Em todas as instituições, essa dita transversalidade da corrupção, que, enfim, já é a praga aí que assola o Brasil desde que as primeiras caravelas atracaram ali no sul da Bahia, tudo bem, mas, de qualquer maneira, enfim, esse caso pode ser, assim, divisor de águas, e isso vai ali servindo de querosene ali nesse caldeirão de indignação do povo que nos últimos anos está perdendo a capacidade de se indignar, mas é tanto tapa na cara, é tanta desconfiança que vai se acumulando que, enfim, não dá para nem culpar o povo quando começa a ter essas ideias, enfim, partindo para saídas autoritárias. Não que a gente coadune, mas é a psicologia do ser humano, meus amigos. E a gente sempre fala, Marinho, sobre as maçãs podres. E aí o ponto é, como que você separa a maçã podre de uma instituição podre? É a forma como a instituição trata a maçã. Ou seja, o que faremos com essas pessoas que estamos identificando estiveram envolvidas numa trama golpista? A resposta institucional vai falar do quanto nós estamos defendendo a democracia, do quanto as instituições estão funcionando ou contaminadas pelas maçãs podres. Então, precisamos seguir com essas investigações e trazer tudo a público de forma transparente para que todos os responsáveis sejam devidamente punidos. Sem dúvida, a vez é a bola da vez, é o tema do dia. Na medida que toda a imprensa brasileira, também todas as autoridades forem divulgando mais informações, a imprensa vai dissecando, mas outro